Olá, galerinha. Então, finalmente encerraremos aqui, tá? O gráfico da função de segundo grau, né? Que é um exercício que a gente já está fazendo em algumas videoaulas anteriores. Para a gente poder subdividir o tempo certinho para vocês pegarem a explicação e dividir as aulas, tá? Então, essa aula a gente vai encerrar. Vai verificar como que vai ficar nosso gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 4x menos 5. Para não ficar tão repetitivo, eu coloquei um exercício aqui também para complementar, onde ele fala e determine o conjunto imagem de f. Então, primeiramente, vamos determinar o gráfico da nossa função, tá? Representar os pontos que a gente encontrou nas videoaulas anteriores. Lembrando que os valores de x, né, que a gente encontrou, menos 1 e 5. Então, vamos determinar aqui, tá? Valores de x, né, nosso eixo deitado. Vou simbolizar aqui o menos 1 por um ponto. E 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra daquela tabelinha, galerinha? Onde a gente atribuía valores. Aqui a gente observa que a gente não pode atribuir menos 2, né? Menos 3, menos 4. Ou será que pode? Tentem fazer aí para verificar qual valor vocês encontram de ponto. Tá? Então, nossos valores de x, menos 1 e 5. Se vocês quiserem fazer aquela tabelinha, pode fazer. Fiquem à vontade. Aí vocês fazem testes para poder descobrir mais coisas sobre a nossa função de segundo grau. Vamos ver o vértice? Então aqui já está ok, já determinamos esses valores. Aqui, ó. Menos 1 e 5. Agora o vértice é 2 para x e menos 9 para y. Olha lá, 1, 2. Então, vou começar aqui. Eu vou até fazer uma marquinha para não perder. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Certinho. Tá, então, nosso vértice. Tem que fazer com a régua, tá, gente? Bem certinho, bem simétrico, porque essa parte de função, galerinha, ela é delicada, porque se você faz de um número para o outro, seu sucessor, o que acontece? Se você faz um espaçamento inadequado em relação a outros, sua função vai ficar errada. Aí não vai parecer uma parábola, você vai forçar para que ela fique uma parábola, mas não vai ficar, tá bom? Beleza, e o último valor, onde ele toca no eixo y, é y igual a menos 5, tá? Então ele vai tocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui, ó, no menos 5. Certo? Verifica que ele vai ficar uma parábola, ó. Saindo daqui, ó. Tá, aqui tem continuação, tá, gente? Por isso que eu falei para vocês investigarem por tabela, para verificar como que vai ficando esse gráfico. Ó, passa por aqui, encurvado, aqui ele vai começar a retornar e vai subindo. Beleza, gente? Então vocês podem fazer por tracejado aqui, ó.
Se você utilizar uma tabela para colocar valores de x aqui, ó, por exemplo, -1, você consegue determinar um ponto, consegue determinar pontos, até valores fracionários, para o que na hora de você representar o seu gráfico, por exemplo, tem um ponto aqui, outro ponto aqui, ele te dá uma noção melhor por onde vai passar as linhas. Certo? Porque você vê que a gente fica desnorteado nessa parte, ó. E daí a gente tenta representar da melhor maneira possível para passar pelos pontos que tem que passar. Ó, tá vendo? Por isso a tabelinha ela é importante também. Aquela tabelinha que a gente fez da função do primeiro grau. Tá vendo a parábola? Aí, ó. E ela tem que passar pelo -1. Beleza, galera? Então tá aí a parábola, tá? Já não ficou bom, porque na verdade tem que ser mais encurvada. Mas tá aí um gráfico de uma função de segundo grau para vocês, tá? Lembrando que a parábola é voltada para cima justamente porque o sinalzinho aqui é positivo. Ela seria para baixo caso o sinal do x ao quadrado fosse negativo, então se atentem a isso, que é super importante, tá? E a tabelinha ela é importante justamente para o nosso gráfico ficar melhor. Ela não pode ficar uma reta assim, ela tem que ficar encurvada, tá? Encurvada. Então, a tabela ela é fundamental para o seu gráfico sair da melhor maneira possível. Beleza, galerinha? Ó, aqui no exercício ele está pedindo também a imagem. Gente, a imagem é o seguinte: aquela parte de conjuntos que a gente viu, vai refletir bem a imagem justamente aqui em relação ao nosso vértice. E o nosso vértice aqui, galerinha, é o que? 2 e -9, né? 2 para x e -9 para y. Aqui é o nosso vértice, onde a nossa parábola vai fazer o retorno. Então, a nossa imagem seria a seguinte, ó. Imagem, certo? Imagem de f, que é a nossa função, é igual. Aí, abre, y pertence aos reais, tal que o meu y ele tem que ser maior ou igual a -9. Por que maior do que -9? Porque você verifica muito bem que não tem função para baixo do -9, tá? Por isso que ele tem que ser maior que -9. E, por exemplo, o -10, o -10 ele é menor que o -9, tá? Então, seu y tem que ser maior ou igual a -9. Tudo bem, galera? Ou representar daquela outra maneira que aprendemos em conjunto. Imagem de f é igual e mais infinito. Beleza, galerinha?
Tá aqui, ó. Então essa é a imagem do nosso gráfico da função de segundo grau. Espero que vocês tenham entendido, tá? Caso tenha alguma dúvida, é só comentar no vídeo, tá? Que eu estarei fazendo mais videoaulas futuramente para vocês sobre função de segundo grau. Beleza? Valeu!